parece, mas já faz mais de 4 anos que a língua portuguesa passou por uma verdadeira revolução, assustando alguns e contrariando muitos. A proposta apresentada em 1990 levou muitos anos para ser aprovada, já que a mudança não dependia apenas do Brasil. Para que a reforma entrasse em vigor, seria necessário que toda a comunidade de países que falam português aceitasse a revisão. Só em 2009, a nova ortografia passou a vigorar, segundo um decreto assinado pelo então presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. A partir daí, as mais de 210 milhões de pessoas que falam português teriam um prazo de 3 anos para se adaptar e acostumar com a mudança. O que você pensa a respeito da reforma ortográfica? Você concorda? Você discorda? Não posso dizer que eu não concordo, mas eu acho que eu não me adaptei ainda 100% a ela. Certo ponto, até que é bom, porque eu tô no segundo colegial ainda, fica fácil de pegar ainda. Mas para quem já terminou os estudos, aí fica meio complicado. Eu acho pouco desnecessário agora, né? Depois de tanto tempo, querer mudar agora. Eu acho assim, que se as pessoas não se interessam, não querem saber da mudança, o que se pode fazer, né? Eu acho que mudança sempre é bom, né? Pra mim é normal, não tem diferença. Eu acho que ficou meio mais complicado, né? Porque já era difícil da gente separar hífens, ter vírgula, pontuação, acentuação. Eu acho que agora ficou mais um pouquinho complicado. E para você? Eu também, eu acho que é bom para as pessoas que estão vindo agora, para acostumar tudo, mas para quem já era acostumado com a outra, é muito difícil de se habilitar assim, com as novas ortografias. Tem que haver no momento certo. Se for uma forma que esteja errada, tiver que reformar, com certeza tem que haver a reforma. Isso é óbvio. Eu acho que melhorou, porque acho que igualou com Portugal e diminuiu as dificuldades. Acho que tinha muita exceção, é a minha opinião. Você disse que não se adaptou, então você ainda tem dúvidas? Ainda eu me preocupo um pouco, né, que eu tô em ano de vestibular, esse ano eu vou prestar, daí é perigoso acabar errando alguma coisa. Né? Ainda tenho dúvidas, vou fazer o vestibular aí na redação, dá um pouquinho de medo de errar assim, essas novas ortografias e fica meio complicado, né? Eu tenho muita dúvida, porque a gente para de estudar depois de muito tempo, né? Agora vem essa mudança, então a gente não está por dentro ainda. Ultimamente eu não tenho estudado, mas eu acho que não teria nada difícil dessa mudança. Assim. Eu acho que só se interessar, estudar gramática, né? Me acostumei já. Muitas. Não me acostumei ainda. Ainda escrevo ideia com acento. Tem muita coisa ainda que eu não me adaptei. Ainda tenho dúvidas. E o que fazer a partir de agora, já que o prazo para adaptação terminou? O negócio é estudar mesmo, né? Senão a gente se ferra na hora do vestibular. Agora tem que se adequar, né? Não tem outro jeito. Agora eu não sei, é complicado, porque a gente não pegou ainda, né? O segredo é a pessoa correr atrás e procurar fazer o que é, né? Tem que ler muito. Tem que gostar de ler e estudar, né? Agora é ler mais, né? Porque ler novos livros, né? Da nova ortografia e tentar se habituar, né? À nova regra. Jeito é estudar. Jeito é estudar. Se adaptar e tentar escrever na forma melhor possível. É difícil, tem muitas palavras ainda que não consigo ainda escrever, mas vamos tentar, né? Tem que consultar o dicionário, eu acho. Eu faço isso. Muito boa noite, meu amigo, minha amiga. Nosso ponto de encontro de todo final de noite, nosso programa Ponto de Equilíbrio. E você já sabe, acesse o nosso site www.programa.deequilibrio.com.br. Lá você pode questionar, sugerir, elogiar, criticar. Acesse o nosso site. No programa de hoje eu recebo com enorme prazer a professora Thaís Viveiros, que vai nos ensinar sobre a reforma ortográfica e sobre redação. Professora Thaís, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, é um prazer enorme recebê-la aqui. Prazer. Professora, reforma ortográfica, o que vem já na cabeça do brasileiro. Então, o que eu escrevia agora pode estar errado, o que era errado pode estar certo, como eu vou me adaptar, o que mudou, quanto tempo eu tenho para me adaptar. Como é que está a reforma ortográfica?
prazo que eles haviam dado em primeira instância era janeiro de 2012, mas houve uma pequena prorrogação, porque isso envolve o mercado editorial, envolve renovar toda a literatura. E, falando de forma prática, a reforma ortográfica ela é pouco producente, digamos assim. Logo que ela foi aprovada, a Unicamp e a FUVEST fizeram questões bem interessantes para os seus vestibulares, abordando a questão do vocabulário mesmo. Colocar ou não acento em ideia, escrever ou não com o C velar algumas palavras como facto ou fato, não impedem a leitura, ou não melhoram a capacidade de leitura do português escrito em outras regiões. Um exemplo é uma questão da Unicamp que é bastante fantástica, que tem uma tirinha, um professor falando que agora sim, que as coisas iam mudar, que ia ser muito mais fácil agora nós lermos os livros escritos em português de Portugal ou em Angola e assim por diante, porque havia ocorrido a reforma ortográfica. E aí ele pede para o seu interlocutor, na tirinha, pegar um livro e ler o livro, porque agora não haveria mais dificuldades. E, de repente, ele se depara com palavras como peugas. E ele não sabia o que era peugas. São meias em português de Portugal. E ele desconhecia esse vocabulário. Então, a reforma ortográfica ela tem um valor, sim, do ponto de vista editorial, no que concerne a publicação desses livros em todos os países lusófonos, falantes de língua portuguesa. Mas, do ponto de vista comunicativo, de retirar barreiras, isso não é muito verdade. Não é verdade nem no nosso país, que tem tamanho continental. Bergamota também, né? é mexerica no Rio Grande do Sul. Se você for à feira aqui em São Paulo e pedir uma bergamota, não sei se o feirante saberá aquilo que você está pedindo. Então, a reforma ela tem o seu valor desse ponto de vista mercadológico, mas, na verdade, comunicativamente falando... Nós já tivemos uma outra reforma, algum tempo atrás. Qual foi mais importante? Aquela lá ou essa aqui? Aquela foi mais importante, porque mexeu com um número considerável de palavras da língua. Nessa reforma, pouquíssimas foram as palavras que sofreram alteração. Foi mais acentuação? Onde ela está com mais Houve mudança na regra de uso do hífen. A história do super-homem, super interessante. Eu recomendo sempre a consulta do dicionário para verificar um dicionário atualizado, quando o hífen não é mais utilizado, porque a regra, sobretudo nas palavras compostas, ela é um tanto quanto variável, né? Então, depende da palavra já ser de domínio público ou não, a manutenção ou a queda do hífen. Mas houve mudança na acentuação também, de palavras como assembleia, ideia, jiboia, que perderam o acento. Isso acabou, para quem dá aula de acentuação, se tornou mais complicado do que ensinar a colocar o acento. Porque as palavras que têm esse mesmo tipo de ditongo, mas que são oxítonas, continuam sendo acentuadas, como é o caso de papéis. Mas as palavras com esse mesmo tipo de ditongo, caindo na sílaba paroxítona, perderam acento. Era mais fácil, do ponto de vista de ensinar a regra, quando você dizia que esse tipo de ditongo recebia acento em qualquer posição em que ele estivesse, era geral. Agora ficou mais específico. Ficou mais específico. A senhora falou do prazo, que era janeiro de 2012, mas para os vestibulares já está valendo. Sim, na verdade... Quer dizer, quem colocar o acento lá em assembleia errou. Na verdade, desde que a gente recebeu a notícia de que o acordo seria cumprido, as escolas já fizeram o ajuste. Os alunos já desde 2008, 2009, 2008, não me lembro bem, quando determinou-se que nós teríamos aí um prazo de 3 anos, 2, 3 anos, para nos adequarmos, as escolas já passaram a ensinar com as regras do novo acordo e a solicitar que os seus alunos usassem essas regras, porque os vestibulares estavam, na verdade, aceitando os 2 registros. Mas como o aluno não aprende só para passar no vestibular, esse aluno vai ser um estudante universitário, ele vai produzir trabalhos acadêmicos, a escola vem desde então já produzindo textos segundo as regras do novo acordo ortográfico. Esse acordo ortográfico, professora, ele visa mais o quê? A integração da língua portuguesa, mais os aspectos de cada país, de cada região. Por onde ele vai? Por onde ele caminha? Ele visa, sim, uma integração.
diminuir as diferenças entre os registros ortográficos. A grande questão que se coloca é que essas diferenças, elas na verdade não rompem as barreiras comunicativas, porque os vocábulos são próprios das regiões. Há um enquadramento, de fato. Se todo mundo escreve da mesma forma, você tem um enquadramento. Mas barreiras mesmo, do ponto de vista da comunicação, não se quebra, porque há particularidades desses países lusófonos. É como o inglês. Não se fala inglês nos Estados Unidos, como se fala inglês na Nova Zelândia, como se fala na Inglaterra. E se você fala nos Estados Unidos, eles até olham meio torto, né? Falam, pô, mas de onde esse camarada veio? Pois é, que inglês é esse que eu não reconheço. É a mesma coisa entre os Estados Unidos e o Canadá, né? O registro da língua inglesa é bem diferente. E eles percebem, cruzando a fronteira, a diferença que há entre os registros. Então, há, sim, do ponto de vista editorial, isso é inegável. Fica muito mais fácil a publicação, porque você não tem que fazer ajustes, sobretudo nos livros que, porventura, venham a entrar dentro do currículo escolar, facilitando, portanto, a leitura do aluno. Mas isso não significa uma facilidade vocabular. E essa reforma? A senhora acha que ela vai melhorar o desempenho, o aprendizado do aluno no que diz respeito à redação, não só no vestibular, né? Porque muita gente pensa, não, preciso aprender redação para aquilo. Não, não é para aquilo lá. Você vai precisar se expressar e saber se expressar para o resto da sua vida. Então você vai te acompanhar. Mas isso no aprendizado, a reforma, a senhora acha que vai ajudar? No fundo, a ortografia é o que menos importa na hora de um texto bem escrito. Um aluno que não cometa erros ortográficos, algum, mas que seja incapaz de fazer um texto coerente, com planejamento, com princípio, meio e fim, deixando claro para o seu leitor qual é o seu objetivo, escreve pior do que um aluno que, porventura, tenha problemas ortográficos. É claro que a escola não menospreza os problemas, a norma padrão, ela está aí, ela é uma ferramenta de ascensão social e não pode ser ignorada, e as pessoas são julgadas pelos erros que cometem do ponto de vista linguístico, sobretudo nos ambientes profissionais. Então, ensinar a ortografia é uma necessidade, mas no que diz respeito à produção de texto, é muito mais sério para o professor, o aluno que não consegue encadear as ideias, do que um aluno que comete erros ortográficos. Que é a introdução, o raciocínio, a conclusão. Isso é extremamente fundamental. Até porque se nós pensarmos na produção dele não só para o vestibular, que ele faz à mão, sem consultar um dicionário, mas pensarmos no que é mais essencial, que é a produção escrita dele para o resto da vida. Ele vai produzir provavelmente num computador. Essa é uma parte que eu queria até, já planejava perguntar para a senhora um pouco mais para frente, mas a senhora tocou no assunto. Internet, computador, esse informalismo que existe, de repente, na troca de mensagens, Facebook, que não tem um compromisso se observar regras. Isso a senhora acha que acaba prejudicando a aprendizagem do jovem, do adolescente, para o dia a dia, depois profissionalmente isso daí pode influenciar? Pode, se esse jovem não conseguir distinguir as situações comunicativas. Não há problema eu escrever de forma informal. Nós sempre fizemos isso, na verdade, se nós pararmos para pensar nos bilhetes de geladeira que deixávamos para os nossos pais. Não eram formais. Né? Hoje, na verdade, o que eles fazem é mandar os bilhetes para os pais via celular. É praticamente a mesma coisa. O problema não é o registro informal, é não ter conhecimento para fazer o registro formal quando ele for necessário. Essa é a grande questão. Eu percebo isso com os meus alunos. Quando eles me escrevem pelo Face, eles escrevem de um jeito absolutamente distinto do que quando eles produzem uma redação dentro de sala de aula. Porque no Face é um trato informal. Quando eles escrevem na sala de aula, eles sabem que está sendo exigido deles o uso da norma padrão. E, portanto, naquele momento, não é o ambiente certo para fazer aquela utilização. O jovem distingue isso, ele fala, bom, com um amigo eu posso escrever assim, ou nesse ambiente aqui não tem problema, mas nessa situação aqui eu vou ter que me aperfeiçoar, vou ter que escrever direitinho. No primeiro momento, não. Não? Nem nós, na verdade. Mas eles têm que ser treinados para isso. Nós temos que ensiná-los que existem situações de comunicação e que eles devem saber usar o português adequado para a situação de comunicação em que estão.
Não é fácil fazer isso, fazer com que o aluno construa essa consciência, mas é fundamental, até para que ele não se torne uma pessoa preconceituosa com as pessoas de menor escolaridade quando ele for, por exemplo, um adulto, no ambiente de trabalho, para que ele possa respeitar que o falar errado, como a gente costuma dizer, é, na verdade, fruto do ambiente onde eu vivo, do nível de escolaridade a que eu tive acesso. E às vezes a criança ou adolescente reproduz aquilo que ela ouve em casa. Exatamente. Né? Então é importante que o aluno tenha consciência, que o professor faça com que ele tenha consciência disso, para resolver 2 problemas. Primeiro, para que ele saiba usar a linguagem da forma adequada a cada situação em que ele se encontra, e para que ele não venha se tornar uma pessoa preconceituosa depois, que julgue alguém por falar melhor ou pior, desconsiderando o contexto desse falar melhor ou pior. O jovem brasileiro escreve bem, se a gente tomar por parâmetro outros países aqui da América Latina, não vamos falar de Europa, de Estados Unidos, mas de outros países aqui da América Latina, o jovem brasileiro escreve bem? Não. Se nós considerarmos a escrita dentro das regras da norma padrão, não. Mas isso está vinculado também àquilo que eles recebem como educação. Eu não posso exigir que uma pessoa conheça a norma padrão sem ter acesso a esse conjunto de regras, porque a variante padrão, ela é determinada por alguém, por um grupo de escritores. As gramáticas que trabalham com as regras da norma padrão partem das construções machadianas, partem das construções dos grandes escritores da língua portuguesa. Então, se eu parto da construção de um grande escritor, eu estou partindo de um parâmetro. Ou então eu recolho dados, eu faço como os linguistas hoje fazem. Eu estudo, eu gravo pessoas da chamada elite intelectual da cidade, como essas pessoas enunciam, como elas se produzem em linguagem. E é a partir desse registro que eu retiro o que é tido como norma padrão. Se nós pararmos para pensar friamente, poucos professores de língua portuguesa seguem todas aquelas regras, sobretudo no momento de comunicação oral. Porque o cérebro pensa muito mais rápido do que se eu parar para escrever. Então, aquele conjunto de regras, ele é artificial, sim, ele representa um modelo, ele representa um traço dentre tantos que existem no conceito de língua. Língua é uma coisa muito ampla. É muito injusto você querer que a criança saiba esse conjunto de regras se ninguém transpôs esse conjunto de regras a ela. Então, se nós pensarmos no contexto de norma padrão, os nossos jovens não escrevem bem, de maneira geral. Mas isso é fruto da qualidade da educação que nós temos hoje. E se a senhora tivesse que passar algumas dicas para quem está interessado em melhorar a escrita, se aperfeiçoar, vamos dizer, 3 dicas para se melhorar a redação à escrita. Primeira dica fundamental é pensar em para quem eu escrevo. Isso é fundamental. Eu tenho que ter muita clareza de quem vai ler o meu texto e do que esse leitor espera do meu texto, para que eu possa tomar os devidos cuidados. A segunda dica é sempre consultar um dicionário, um bom dicionário, atualizado. Hoje até o Google tem essa ferramenta, porque é fundamental tirar as dúvidas. E a terceira e mais importante, rascunhar. De preferência, deixar o rascunho dormir um pouquinho antes de enviar o texto, para que eu possa relê-lo de forma mais amadurecida, ignorando que fui eu que escrevi. E que se uma forma mais crítica, né? Claro, se eu escrevi, faz sentido para mim, é meu. Então, eu sempre recomendo aos alunos, por exemplo, quando fazem vestibular, se tem redação junto da prova, fazer o rascunho, fazer a redação, passar a redação a limpo, para criar pelo menos um pouco de distanciamento daquele rascunho, para perceber erros, para perceber, se é o caso de uma produção de texto de vestibular, se atendeu ao tema que foi pedido. Porque você está numa situação de prova ou está numa situação de pressão. Quando nós escrevemos documentos oficiais dentro de uma empresa, a gente está sempre numa situação de pressão. E isso, é claro, influencia. Mais propenso ao erro, né? Óbvio. Então, é sempre importante lembrar para quem escreve, consultar o dicionário se tiver alguma dúvida e planejar, fazer o rascunho primeiro, deixar o rascunho descansar um pouco, amadurecer as ideias para que você tenha clareza daquilo que produz. Professor, às vezes os pais são surpreendidos em casa, né? Por erros assim, vamos dizer,
grotesco dos filhos. Um erro assim de concordância ou de gramática. Qual é a melhor alternativa? É você parar e falar, olha, você prestou atenção no que você escreveu ou como você falou essa frase? É melhor você parar, corrigir na hora, ou é melhor você deixar, depois chamar atenção, ou você, de repente, questionar a escola. Olha, meu filho está aí, é uma escola que eu pago, é uma escola cara, e ele cometeu um erro aqui banal. O papel dos pais, é melhor lá na hora falar com o filho? Eu acredito que sim, porque a concordância entre um erro ortográfico e um erro de concordância, o erro de concordância é muito mais sério. Pega mal. As pessoas não esperam isso da gente. Mas existem erros de concordância tão sutis que a gente mesmo não percebe. Aqueles óbvios, a gente fomos, nós vai, esses eu acredito sim, devam ser corrigidos. Aquele que dói, né? Na hora que escuta. Aquele que incomoda mais, porque aquele é de domínio público. Mas, dependendo do erro, talvez seja mais interessante deixar que o adolescente crie a própria hipótese e trabalhe com essas hipóteses, porque a gente aprende linguagem assim. Quando nós estudamos uma outra língua, nós aprendemos a língua criando hipóteses que, com o tempo, são diluídas porque a gente percebe que estava errando. A mesma coisa com língua materna. Então, quando nós nos deparamos com casos de concordância, por exemplo, em que o núcleo do sujeito é maioria, a maioria das pessoas. A maioria das pessoas enviaram ou a maioria das pessoas enviou? As gramáticas mais modernas, baseadas em análises linguísticas, chegam inclusive a aceitar ambas. Ambas. As mais tradicionais, não, porque o núcleo é maioria. Mas as mais modernas já aceitam. Por quê? Porque o erro, entre aspas, é sempre complicado dizer erro em linguagem, mas o erro se torna tão frequente, cometido pela elite intelectual, você tem essa reprodução de forma tão contínua, que esse erro se valida e a gramática passa a entender essa construção como manifestação dessa elite que domina essa chamada norma culta, essa chamada norma urbana de prestígio, e, portanto, reproduz essa forma. E a gente encontra hoje nos grandes jornais as construções com uma frequência bastante grande. O verbo haver, sem plural, o verbo ter, quando hoje já é sinônimo de haver, já indica existência e também não pode ir para o plural. Essas construções de concordância mais elaboradas, mais complexas, essas eu acredito que o próprio aluno, no momento adequado, vai ter essa informação trazida pela escola. E aquela teoria, professora, quer escrever bem? Leia muito. É válida? É e não é. Tenho alunos que leem muito, mas nem por isso escrevem bem. Tenho alunos que leem pouco, mas que dominam a estrutura do texto e escrevem bem. Ajuda, claro, né? A gente aprende pelo contato com o livro. Mas também depende desse livro com o qual eu estou tendo contato. Veja, um livro, por exemplo, que foi mal traduzido do inglês. A qualidade do material, né? Não é? O que eu estou oferecendo nesse momento para o meu aluno como modelo. Então, ler é bom sempre. Jamais um professor de português vai dizer que não. Mas não necessariamente é pela leitura que você aprende a escrever. Tenho exemplos claros disso. Então, eu tenho alunos que leem muito, sobretudo livros de aventura. Tem uma nova geração de escritores americanos indo na linha do Senhor dos Anéis, né? E trazendo esses romances de aventura com sociedades medievais ou imaginárias. E eles têm lido muito desse material. Mas aí eu peço para que ele escreva um artigo de opinião. O que desse material ele de fato se apropria para escrever esse gênero textual que eu pedi a ele? Não há relação. Um é uma narrativa de aventura com características próprias de narrativa de aventura e o outro é um texto argumentativo. Então, é um texto descompromissado, né? Exato. Solto. Por mais que ele seja leitor, esse modelo com o qual ele convive não colabora para a produção do texto que necessariamente está sendo exigido. Ajuda muito quando a gente pede para que o aluno produza texto narrativo, como, por exemplo, conto. Eu só consigo produzir contos quando eu entendo esse gênero e leio contos de escritores já consagrados como contistas.
e tenho acesso a esses modelos, aí sim, a leitura é uma ferramenta fundamental de reprodução. Mas um bom leitor de conto não vai escrever um bom texto argumentativo. Para ele escrever um bom texto argumentativo, ele tem que ler jornais, ele tem que ler editoriais, ele tem que ler outro tipo de texto que não a literatura propriamente dita. Isso começa quando? Qual é a idade ideal para o pai, para a mãe, já plantar essa semente do hábito de ler, do hábito de escrever? Quando começa? Logo após a alfabetização? Não é uma idade boa? Tem que esperar mais um pouco? Olha, conviver com um livro enquanto objeto o mais cedo possível. Hoje, o mercado editorial para bebês é fundamental. É fantástico, tem coisas maravilhosas que são feitas. Para bebê? Mas como? Então, o livro. Eu tenho um sobrinho de 1 ano e 10 meses. O primeiro livrinho que eu dei para ele era um livrinho de borracha, que havia 4 páginas, que era para ele brincar na banheira. É conviver com esse material, folhear a suposta página, se identificar com o produto livro. Quando ele vai ficando um pouquinho mais velho, você vai contar a historinha para ele. Quando ele aprende a ler, ele vai querer ler a própria historinha, mas esse é um processo. Chegar para uma criança de 14 anos de idade, que não teve, ao longo da sua formação, nenhum contato com esse objeto, e exigir que ele leia Machado de Assis, é, inclusive, injusto com essa criança de 14 anos. Porque ele não só não gosta de ler, porque é um hábito que ele não adquiriu, como ele vai se deparar com um escritor que não é do século dele, que não usa a linguagem dele. Exatamente. E que vai ser traumático e não produtivo, na verdade. Uma parente minha, na época ela tinha acho que 13, 14 anos, e num livro desse, sofisticado, rebuscado, que o colégio mandou ler durante as férias, ela estava passando férias em casa. Ela me interrompeu tantas vezes na primeira folha para perguntar o que significava, que eu falei, peraí, tem alguma coisa errada. Ou te deram uma coisa que você está muito além da sua capacidade agora, ou você não está acompanhando nada, porque não é possível. Na primeira folha você teve 10 dúvidas, não é um livro para você ler. Isso acontece muito. Nós procuramos sempre adequar os clássicos aos alunos e à sua faixa etária. Mas erramos muito. Porque partimos, às vezes, da premissa de eu adorei esse livro quando eu era aluna. Só que a minha geração já era outra. Já tinha um contato com a escola absolutamente diferente. Outra realidade. É outra realidade. Às vezes, nós nos surpreendemos. Aos alunos do 9º ano, nós propusemos esse semestre que eles lessem Capitães da Areia, que costuma ser um sucesso, porque, apesar da difícil linguagem, são jovens, menores abandonados, que passam por todo tipo de sufoco e eles se identificam com aquelas crianças, e pedimos que eles lessem em seguida o Retrato de Dorian Gray, do Oscar Wilde. E eu achei que ia ser uma tortura. Falei, gente, eles leram Capitães da Areia, aquela coisa, aquela molecada. Dinâmico, né? Agora eles vão sofrer. E, para minha surpresa, boa parte, não digo todos, porque literatura não é arte, e a arte não agrada a todos, mas boa parte dos alunos me disse que havia preferido o Retrato de Dorian Gray. Apesar de ser muito mais denso, muito mais artístico e trabalhado que o próprio Capitães da Areia, do Jorge Amado, até porque o objetivo literário era absolutamente diferente de um escritor e de outro. Mas, para minha surpresa, os alunos adoraram ler o Retrato de Dorian Gray. Um livro pesado, ardido, forte na essência, e teve boa aceitação. O que não significa que a turma que virá em seguida vai gostar. Terá a mesma relação com os livros que essa turma teve. Então, a gente sempre trabalha assim. É uma leitura artificial, você tem que fazer valer nota aquela leitura, porque senão boa parte não lê. Tem uma série de questões que vêm também da falta de hábito de leitura, mas tem aluno que fala, eu li 2 vezes, eu li 3 vezes, ao mesmo tempo que alguns alunos não leem nenhuma. E a redação, professora, ainda é o grande bicho-papão do vestibular, o fantasma do vestibular? Qual a importância hoje da redação para o vestibular? Para o nosso telespectador que tem um filho, uma filha na fase pré-vestibular, qual a importância da redação? Ela é muito grande, porque uma universidade não pode
preferir um aluno que não escreva bem, partindo do pressuposto que o mundo universitário vai produzir trabalhos. Ela é fundamental também porque, dadas as dificuldades de escrita, ela se torna eliminatória. Como assim eliminatória? Quando ela elimina o candidato? Quando ele foge do tema, quando ele foge do gênero, ou quando ele não é capaz de escrever com coerência. E esse fato agora, teve recentemente um fato, acho que foi num exame, no vestibular, que um dos alunos escreveu na redação o hino de um time de futebol. Aí nós chegamos na segunda parte da minha resposta, que isso também depende da forma como essa produção de texto é corrigida. Então, o Enem é nacional. Você construir uma equipe de correção, considerando o tamanho do país, a quantidade de alunos que faz o exame, e até, chego a dizer, a falta de profissional para esse trabalho de correção, é muito complicado. Quando você pega um vestibular da FUVEST, esses corretores corrigem dentro de uma sala, passa pela mão de 2 corretores, se houver discrepância demais na nota, passa para um terceiro, chega a passar para um quarto, o responsável pela prova é que define a nota, etc. e tal. Existe processo semelhante no Enem, mas existe também um número muito maior de corretores. E isso amplia muito a subjetividade da correção. Isso é meio perigoso, né? A correção de redação, ela tem sim. Por mais critérios que eu tenha, talvez eu seja até condenada por outros colegas da área, mas por mais que eu estabeleça critérios, há uma questão subjetiva no texto que eu tenho que ser muito cuidadoso para não deixar que essa questão subjetiva interfira na minha decisão. Mas, nesse caso, era um tema livre? Não. Quer dizer, ele pegou o hino do time de futebol, era um tema que não tinha nada a ver, e ele colocou ali... Na verdade, isso provocou indignação em boa parte dos alunos, em boa parte dos professores, porque, veja, alunos meus, com dificuldades de escrita, sim, que foram contemporâneos desse exame, não tiveram valorizado o seu esforço. Então, um aluno com dificuldade de escrita, muitas vezes por uma dislexia ou por qualquer outra questão de aprendizagem, fez com seriedade o exame e não recebeu nota, pelo menos igual, a de um aluno que, num parágrafo inteiro, receitou o miojo, porque foram duas que foram... Teve esse caso da receita foram as do que miojo, se tornaram né? públicas. A gente não temos ideia de quantas, de fato. Mas essa da receita do miojo, desculpe, sou leigo no assunto, mas não é nem subjetivo, né? É uma loucura você fazer essa uma receita redação do tinha miojo. que ser anulada. Na verdade, até beirou patético. Um aluno da escola resolveu brincar na redação bimestral, no primeiro bimestre, foi próximo de quando havia saído a notícia, e ele resolveu cantar o hino do Palmeiras. Na redação, do Corinthians, uma coisa assim. Baseado nesse outro fato. Meio que pensando, o que ela vai fazer agora? Se o Enem não zera, ela vai zerar? E lá ele não zerou? E eu zerei. Mas o Enem não zerou? Não zerou. E é o que eu falei, foram notas maiores que as notas que alguns alunos com dificuldades de aprendizagem, fazendo com seriedade o exame, mas dentro do limite daquilo que era capaz de produzir, receberam. Isso provoca uma certa indignação, mas, por outro lado, eu também tenho o bom senso de entender a dificuldade para que você faça uma correção com critérios tão bem estabelecidos, considerando que essa prova é nacional e considerando o número de inscritos. O próprio MEC, eu creio, já chegou a essa conclusão quando, no ano que passou, não usou a redação para fazer a média que divulga das escolas, por exemplo. O que não deixou de impedir que alguns alunos fossem prejudicados por essa nota de redação para o próprio ingresso nos vestibulares. Alguns alunos chegaram a entrar com processo contra o Ministério da Educação. Eu acho muito triste, né, o jovem passar por isso. A redação ela é fundamental nesse processo seletivo. De fato, é complicado você ter no meio universitário uma pessoa que não sabe escrever. Mas esse caso desses 2 alunos, quando eles fizeram isso, a receita do miojo e o hino de um time de futebol, ele sabia que isso era eliminatório. Sim. Ele sabia que ali ele poderia pôr em risco ele ouviu de todo o algum resto. professor em algum momento da vida escolar dele que não é adequado. Quando se elimina, que a senhora falou, quer dizer, mesmo se ele for muito bem nas outras áreas,
tendo uma trave dessa na redação, ele está eliminado. Isso é uma fuga do gênero, né? O gênero dissertativo, que é o que o Enem solicita que o aluno redija, é um gênero que, entre as suas características, está a formalidade, o uso da norma padrão, a comprovação de uma tese por meio da exposição de argumentos. Isso não é um argumento. Fugir do gênero é um dos elementos que zera uma redação, que zera uma produção de texto. Então, acredito que para a maioria dos educadores, dos professores de língua portuguesa, aquelas duas produções não terem sido zeradas é um incômodo, pelo menos. Porque, de fato, lendo as redações, a gente pode até dizer que nos 2 primeiros parágrafos não era nenhum texto brilhante, mas o aluno se manteve dentro do que havia sido pedido. E depois, enfim, colocou aquele parágrafo que ou era o miojo, ou era o hino do Palmeiras. A questão é que, justamente por isso, porque o aluno começou direitinho e fez isso no meio do texto, me dá a impressão de que foi uma coisa de propósito do aluno, porque ele talvez tenha até achado que o texto dele não seria lido. Será que ele tinha essa ideia que passaria sem o exame? A ponto de colocar um absurdo desse? Ou ele não estava nem um pouco preocupado com essa aprovação, porque, veja, ele aprendeu a fazer dissertação, mesmo que tenha sido a dissertação mais simples, que é um parágrafo de introdução, um parágrafo de argumento e um de conclusão. Em algum momento, algum professor disse isso para ele. Ele pode até não ter feito nenhuma na prática, mas em algum momento alguém disse isso para ele. E qual o tamanho que a senhora sugere para a redação? Porque se ficar muito longo é complicado, se ficar muito curta também é. Qual o tamanho que a senhora acha ideal? Aí depende sempre de o aluno seguir as instruções, cada exame vai ter uma visão disso. A FUVEST, por exemplo, fala que o máximo de linhas é 30, mas a folha tem uma margem de manobra de 34, para que o aluno consiga, às vezes a letra é muito grande, etc., se adequar ao tamanho que lhe é proposto. Então, cada vestibular, na verdade, vai dar as indicações. A redação do Enem, para que o aluno tenha o texto corrigido, ele tem que escrever mais de 7 linhas. O que vem escrito nas instruções é que texto com até 7 linhas não é considerado. E para ter essa instrução, porque muita gente fez com menos de 7, né? Lá atrás deve ter feito com menos de 7. Provavelmente. O que não vai acontecer no vestibular da FUVEST ou da Unicamp, ou do Mackenzie, da PUC, porque uma dissertação de 10 linhas não chega a ser uma dissertação. 10 linhas, uma introdução feita com um aparato histórico, ela provavelmente terá essas 10 linhas só a introdução, não chega a ser uma dissertação. Minimamente, 15 a 20 linhas, minimamente, considerando uma introdução, 1 ou 2 argumentos, claro, desde que bem apresentados e bem desenvolvidos, e uma conclusão no texto, é o suficiente para que você garanta uma nota razoável. Mas, dependendo do vestibular que você faz, é muito mais a qualidade do seu argumento do que, de fato, o tamanho do seu texto. Se eu faço um texto de 20 linhas, em que eu uso argumentos históricos, argumentos filosóficos, argumentos que eu adquiri com meu professor de sociologia, e que eu traga para dentro do texto as áreas do conhecimento e mostro para o meu corretor que eu posso até estar equivocado no meu ponto de vista, mas que eu tenho embasamento para justificar esse ponto de vista com o qual ele não concorda, isso é muito melhor do que um texto de 30 linhas ou que use o limite das 34, mas que o aluno não consiga sair do que a gente chama de um texto circular, porque ele fala exatamente a mesma coisa em todos os parágrafos, apenas com palavras diferentes, né? Ele não evolui na sequência lógica do texto. Então, tudo depende, na verdade, do que o aluno traz para dentro do texto, que é o seu conhecimento de mundo. E o aluno que tem facilidade, doutora? De repente ele leu um texto ou ele absorveu um texto e daquilo lá ele transforma e aumenta e evolui. E tem também aquele que decora só o texto, meio assim uma obrigação. Pô, preciso ver isso daqui, sim, vou decorar. Esse que decora, ele consegue se sair bem num processo de redação? Só quem lê assim, decorando, sem dar um entendimento, sem se aprofundar no que ele lê? Não necessariamente. Ele pode sim conseguir,
se ele souber enrolar bem. É porque tem alunos com uma Porque são facilidade extrema de talentos, decorar, né? Na verdade, nós temos os múltiplos talentos. Então, existem alunos que só decoram, mas que têm o dom de enrolar bem, eles conseguem fazer pelo menos uma pobre progressão no texto. E nós temos alunos que só decoram e que não conseguem fazer essa progressão. Então, o texto é como se fossem parágrafos isolados. Parece que um parágrafo, em nada, dialoga com o outro. Falta coesão, falta ligar as ideias. Geralmente, esse é o texto do aluno que vai melhor nas exatas, que as humanas não são muito a praia dele, digamos assim, e ele vai colando informações que ele memoriza do jornal que ele assiste ou do jornal que ele lê, e das aulas, e vai jogando ali, só que o texto não tem a coesão externa. Um parágrafo não se comunica com o outro. O aluno que decora e consegue enrolar melhor é aquele que consegue fazer a ligação das partes do que ele oferece, mesmo que o desenvolvimento dessas partes seja superficial. Um aluno que é das humanas, ele consegue passear pelo que ele aprende em sociologia, em história, etc., com uma facilidade tremenda. Mas tem um outro problema. O número de linhas que eles têm para escrever é curto. Então, para esse aluno de humanas, o problema é fazer a edição. Então, resumir, né? Eu tenho tudo isso aqui para falar, porque eu gosto do assunto. De tudo isso que eu tenho, eu preciso elencar 2 ou 3 itens que eu julgo melhores, e essa é uma decisão do autor, para que eu possa fazer um texto que não fique também uma miscelânea de coisas. E aí entra a objetividade, né? Exato. Eu preciso ser objetivo. Eu preciso, nesse momento, pensar... Falar, mas ser objetivo. E pensar que eu estou fazendo uma prova. É a frieza ali. O que o corretor quer de mim. Ele não quer que eu mostre tudo que eu sei. Ele quer que eu mostre que eu sei escrever. Então, eu preciso também ter a clareza de que eu estou fazendo uma prova e que eu estou sendo avaliado. Quem gosta de escrever costuma sofrer também, porque às vezes quer fazer um texto de 40 linhas, não pode. Não pode. Você precisa cortar o seu texto. Ah, mas e se eu escrever no cantinho? Ele não vai ler o que eu escrever no cantinho. Você precisa ter o poder de síntese, né? Não, precisa conseguir conciliar. Não quer sintetizar, não quer resumir nada, então escolhe o que você vai falar, dentro daquilo tudo que você julgou possível falar naquele momento. São os 2 extremos, na verdade. Professora, foi um prazer enorme recebê-la, nosso programa está terminando. E eu gostaria de deixar as nossas câmeras para a sua disposição, sua explanação final, algum assunto que a senhora gostaria de comentar, que eu não perguntei, por favor. Bem, seria fundamental, então, que os alunos treinassem bastante escrita, considerassem a redação, sim, como classificatória, que o jovem fosse preparado pela família e fosse capaz de fazer a redação, lembrando que é um exame, é uma prova, e independente do maior prazer que nós tenhamos em escrever sobre um determinado assunto, eu não posso esquecer o que é esperado de mim. No caso do Enem, que é o exame que a maioria dos alunos fazem, se não todos, é fundamental lembrar de propor uma solução no final do texto ou ao longo dele para o problema que está sendo apresentado e fazer um texto que não ofende em nenhum momento o que se entende por direitos humanos e políticas de direitos humanos. Isso é uma exigência prioritária do Enem. Professora, muito obrigado pela sua meu. participação. Foi um prazer enorme ter a presença da senhora aqui. Meu. E você já sabe, nosso ponto de encontro, todo final de noite, 00:30, de segunda a sexta-feira. Programa Ponto de Equilíbrio. Boa noite. E você já sabe, nosso encontro de todo final de noite, de segunda a sexta, 00:30, o nosso programa Ponto de Equilíbrio. Espero por você.